Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. Por gentileza, acessem o programa Almoço Sabor Político deste sábado, dia 1º de março de 2025. Vale a pena. É um convite para que nós nos posicionemos em face da tempestade econômica e política que nos ameaça. Chegamos ao fim do capítulo 6, cujo trecho é indicado para este domingo, capítulo 6, do versículo 39 ao versículo 49. E aqui se percebe claramente a tridimensionalidade do ser humano definida pela antropologia bíblica desde sua origem. Isto é, o ser humano é dotado, diferentemente das outras espécies, de uma internalidade, de uma subjetividade capaz de atingir o mais profundo e insondável de cada um de nós e de todos nós coletivamente, no chamado inconsciente coletivo. Mas também somos dotados de uma imensa capacidade externa, isto é, de nos situarmos, de nos colocarmos vivos neste mundo. Nós somos para o mundo como o mundo é para nós. Mas esta capacidade de estar no mundo, de ser no mundo, se expande, se aprofunda, apoiado na capacidade interna, no potencial subjetivo que temos de conhecermos a realidade e de vivermos a conceitualização abstrata de cada coisa que sai da sua materialidade, da sua objetividade e que se transforma dentro de nós em ideias, sentimentos, ideologia, visão de mundo, etc. E também fé, claro. Mas há uma terceira dimensão em nós, que é essa que eu falava, que se refere ao nosso estar no mundo, e esse estar no mundo pode acontecer e deve acontecer pela prática. A prática é que define tudo o que somos, por dentro e por fora, subjetiva e objetivamente. Mas nós precisamos, para completar essas três dimensões, da terceira, que é a espiritual, que pode também se entender como racional, como a capacidade de balançar essas interpretações e definições internas e externas do nosso ser. É ali que a fé atua. É ali que o clamor para que creiamos de forma correta se acentua em nós. E nesse sentido, então, esse texto do Evangelho que nós acabamos de anunciar aqui é fundamental. O primeiro ponto que eu destaco como sublime, a ser sublinhado por nós, é a questão da prática. Jesus dá um valor enorme a essa questão. Aliás, o texto todo gira em torno disso. É na prática que demonstramos no que cremos. É na prática que demonstramos o que nos forma, o que nos fundamenta, os fundamentos da nossa fé, da nossa racionalidade, da nossa ética, do nosso jeito de nos relacionar com as pessoas e com o mundo inteiro. A prática é que nos define como seres humanos. E Jesus chama para isso o exemplo da casa construída sobre a rocha. Esta casa tem fundamentos muito profundos para encontrar a rocha lá depois da camada
da crosta terrestre, para nos firmarmos como seres fortes, vigorosos e inabaláveis sobre esta rocha. E Jesus define esta rocha como Ele mesmo, como a palavra que vem de Deus, que se torna carne entre nós, como diria João, o escritor do Evangelho de João. Palavra que se faz verbo, que atua, mas que atua em nós, é acolhida por nós, é fundamento para a nossa fé e para tudo que somos e fazemos. Mas ela exige construção, ela exige profundidade, ela exige raízes para que se torne também, além de uma casa, uma árvore que produza bons frutos. Contra esta casa, e Jesus não nega a nossa mundialidade, a nossa capacidade de integrarmos este universo com todos os seus problemas, suas tempestades, os seus movimentos climáticos, seus problemas econômicos, seus problemas sociais, os seus problemas psicológicos, os seus problemas políticos, tudo pode se transformar em tempestades que sacodem o nosso ser. Mas como Jesus ensina aqui, se formos bem fundamentados, profundamente fundamentados, construídos pacienciosamente, a nossa casa, o nosso ser, jamais cairá. É o contrário da outra casa que Jesus exemplifica, construída sobre a areia, que se sacode e cai em face dos primeiros ventos, das primeiras águas da chuva, dos primeiros sinais de enchentes. Esta casa esboroa, essa casa some, essa casa é carregada junto. Então é preciso que entendamos que nós somos seres práticos, que, no entanto, precisamos de fundamentos. Esse ponto nasce do movimento de Jesus, do movimento de Jesus, que é aquele movimento de massas, que aglutina em torno de si discípulos e discípulas, homens e mulheres, que devem ser os primeiros a entender a profundidade da formação desta casa construída sobre a rocha. O ensino dele tem papel de destaque, até o papel de proa aqui na fundamentação, para ganhar exatamente a entrada em nosso ser pela dimensão espiritual, racional, que acolhe, que trabalha, que reconceitua, que conceitua e que distribui como vigas, como cimentos, como tijolos da fundação do nosso ser. Essa vida assim formada, essa vida assim fundamentada, ela não acolhe, não recebe bem as contradições. Isto é, alegar-se apenas fundamentação, encontro com os fundamentos da fé, que advém do movimento de Jesus, que advém daquele que é capaz de formatar a nossa espiritualidade, já que somos carentes deste ser absoluto, somos carentes desta orientação que Jesus dá pelo seu movimento entre o povo, no acolhimento a homens e mulheres que se tornam fiéis discípulos e discípulos seus. Nós precisamos, a partir disso, dessa carência, dessa necessidade, dessa destinação da nossa natureza, sermos coerentes. A coerência não admite que se enxergue o cisco nos olhos dos outros, enquanto os nossos se encontram cheios de lixo. Não é possível que tenhamos lixo nos olhos e queiramos corrigir e limpar os olhos dos outros. Porém, na medida em que limpamos os nossos olhos e vivemos a certeza da limpidez do nosso olhar, que é importante na captação de Jesus, do seu ensino, dos seus fundamentos,
não nos tornemos fariseus, não nos tornemos juízes, não nos tornemos legalistas e moralistas, achando-nos superiores e melhores do que os outros. Isso seria lixo. Isso seria o cisco também atravessado em nossos olhos, que não cabe nesta convivência com a casa construída sobre a rocha. Colocar-se no nível do mestre e do próximo é uma coerência que se harmoniza muito bem entre o bom coração e o que se fala e se faz de dentro para fora, porque se recebeu de fora de Jesus esta coerência de nós nos comportarmos de forma bondosa, de forma generosa, alicerçados no bem que evola, que sobe até Jesus, mas que vem de Jesus para nos fazer pessoas que sejam absolutamente bem fundamentadas para construírem mais e mais fundamentação para a humanidade, para libertar a humanidade da superficialidade, até mesmo religiosa, libertar a humanidade dos preconceitos religiosos, dos preconceitos dos dogmas, para que a humanidade também fundamentada seja coerente e não incoerente. Para isso precisamos sermos iguais ao Mestre e não mais do que ele. Iguais no sentido de caminharmos com a humanidade como ele vivia com o povo, de fazermos parte de um movimento como ele era o líder do movimento, o movimento de Jesus. Porém, nós temos que ser sinceros conosco mesmos e colocarmos aqui as nossas incoerências, colocarmos aqui os nossos erros históricos que nos desviaram pelos descaminhos da contradição a tudo o que se aprendeu com Jesus. Primeiro que eu coloco é a incoerência da cristandade ocidental, que é de uma contradição tão maldosa aos ensinos de Jesus. As igrejas que vieram para cá na colonização, entre aspas, abençoaram a escravatura, abençoaram o ato de arrancar negros e negras, irmãos e irmãs africanos para serem maltratados, já desde a captura, morrendo pelos caminhos, caminhando como na Nigéria, aconteceu mais de 400 quilômetros a pé até o navio, para serem socados dentro do navio, como coisas, como madeira, como areia, e transportados, morrendo a centenas, até chegar nos portos da América, seja lá nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na América Central, seja os países latino-americanos. Os nossos irmãos tiveram, para essa condição, a bênção colonizadora e escravocrata da igreja, que era parte da colonização, e não esse destaque como Jesus era no seu movimento, não essa diferença que Jesus era nesse movimento, não essa contradição com todas essas crueldades e incondições humanas como Jesus era, mas nos nivelando por baixo, nos nivelando pelo lixo dos olhos dos outros, nos nivelando pela areia sobre a qual se construiu esta civilização aqui, absolutamente injusta, injusta pela importação, escravização, tortura e péssimas condições de vidas oferecidas aos nossos irmãos e às nossas irmãs africanos e africanas, mas também aos nossos indígenas aqui. E depois também aos nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui. Até hoje sofremos enormes penúrias numa sociedade que durante a ditadura se chamava de bons costumes ocidental e cristã,
que ocidental, sim. Bons costumes? Nada. Maus costumes de exploração, de massacre, de crueldade com os pobres, e uma sociedade que se diz cristã, mas na verdade é perversa e contraditória ao movimento de Jesus. Igualmente, as missões enviadas dos Estados Unidos chegaram aqui eivadas de novo colonialismo, agora colonizando, domesticando, escravizando, embotando as consciências, sacrificando as consciências de trabalhadores e trabalhadoras na sua própria pátria, fazendo-nos dominados, acreditando que o branco vindo do norte era melhor do que o branco e o negro do Brasil. Até mesmo do sul, quando vieram os missionários negros, vieram com aquela mentalidade imperialista do expansionismo democrático ou democratista estadunidense para nos fazer escravos no Brasil. As igrejas que nasceram no Brasil depois, posteriormente, as igrejas autóctones, as igrejas ditas nacionais, na verdade, nasceram também sob esta influência, sob este timbre, sob o carimbo da dominação imperialista, e aqui passaram a servir ao Deus Dinheiro. E para submeter o Deus Dinheiro, seus pastores, suas pastoras, seus bispos, suas bispas, se tornaram maiores do que o mestre. E se descolaram do povo, se achando melhores do que o povo, para explorar o povo e entregá-lo a ser imolado nos altares do capitalismo, explorados e sofridos ao máximo que podem, dizendo que tudo isso é da vontade de Deus. Tudo redunda numa cristandade oca, apática às condições desumanas dos injustiçados e pobres e na alienação da consciência de classe. Então, esse é o grande desvio de um cristianismo que chegou desde a Europa e desde os Estados Unidos aqui, com missionários e missionárias que diziam conhecer a Bíblia e que proclamavam o amor de Deus, proclamavam o amor de Jesus, mas isto não teve nenhuma relação com aqueles que ajudaram a massacrar, que ajudaram a despersonalizar, inculturar, que ajudaram a sacrificar ao nível de escravizados e escravizadas, ao nível de estupradas, ao nível de usados para todos os serviços os mais humilhantes possíveis em favor da casa grande, em favor dos que crescem, entre aspas, aumentam, entre aspas, acumulam, sem aspas, em cima da miséria do nosso irmão. É preciso que nós nos corrijamos, é preciso que nós nos convertamos, é preciso que nós reintegremos o movimento original de Jesus e não sejamos maiores do que o Mestre, mas sejamos por Ele construídos sobre a rocha, de tal maneira que não caiamos nas tentações, que não caiamos na facilitação dos apelos dos cantos das sereias, que engambelam e seduzem, arrastando a fidelidade para com Jesus, para o abismo da desonestidade e da injustiça moral, econômica, política e social que ainda nos domina. Esse é o apelo, meu irmão, minha irmã, para que prestemos atenção nesse texto que nos ajudará a entender a nossa enorme capacidade como seres subjetivos que têm que aprender corretamente os fundamentos da fé, da moralidade, os fundamentos éticos, para convivermos com o nosso próximo lutando por ele. Seres humanos capazes de se unir à prática junto a todos aqueles que querem mudar este mundo para uma qualidade de vida mais justa
mais harmônica, mais próxima daquilo que Jesus veio nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se ama.